é surpresa para ninguém que depois do final da série de My Little Pony, muitas pontas soltas da história deixaram vários fãs malucos tentando criar teorias que comprovassem tais coisas no desenho. E nesse vídeo vou estar mostrando duas dessas teorias que tentam explicar o que aconteceu com as famílias mais misteriosas da série, a família Apple e os pais da Sunset Shimmer. Esse primeiro tópico é algo bem discutido no fandom, mas que de certa forma já foi confirmado por uma das produtoras da série, que é o que realmente aconteceu com os pais da Applejack e seus irmãos. Como eu disse, uma das pessoas que trabalharam na produção do desenho se pronunciou quando um fã perguntou se os pais dos irmãos Apple estavam mortos, e ela confirmou dizendo que sim, eles estavam. E tem mais, também já nos foi afirmado por um dos animadores que aquelas duas estrelas cadentes que aparecem no céu, lá no episódio Reunião da Família Apple, representam o Brad Mac e a Pearl Butter. Além de tudo isso, existem algumas falas no próprio desenho que dão a entender que realmente eles bateram as botas. Preparem-se para a maior celebração de Cutie Marks de todos os tempos! Vem cá, docinho. Se a mamãe e o papai estivessem aqui, teriam um baita orgulho. Porém, o que não foi explicado durante o desenho, e nem por ninguém, é como eles morreram. Alguns dizem que foi logo depois que a Apple Bloom nasceu, só que essa teoria não tem muito sentido, até porque se fosse assim, o Rancho Massa Doce já teria falido há muito tempo, até porque não teria ninguém que fosse capaz de cuidar da fazenda, pois a vovó Smith já seria uma idosa e os irmãos Apple ainda eram muito novos para assumir a fazenda de maçãs tão rápido assim. Entretanto, eu vi um vídeo no qual afirmava uma teoria que até que faz bastante sentido. Ela é bem longa, então eu vou tentar ser clara. Mas resumindo, essa teoria diz que o Brad Mac e a Pearl Butter foram de arrasta só algum tempo antes da Twilight chegar em Ponyville. Exatamente. E o que sustenta essa teoria é que no terceiro episódio de todos da série, o convite extra, a Applejack só implora tanto assim para darem o convite a ela, pois a sua fazenda está passando por dificuldades financeiras e ela pode vender suas tortas no baile galopante, assim conseguir dinheiro o suficiente para arrumar o rancho. Eu adoraria ir. Pensa só! Se eu montasse uma barraquinha de maçã, todo mundo só pararia de mastigar quando a vaca fosse pro brejo. Faz ideia de como seria bom pros negócios do rancho de maçã doce? Com todo esse dinheiro, a gente podia trocar o teto que tá pra cair. E o Big Macintosh podia trocar aquele arado que tá só o pó. E a vovó podia trocar aquele traseiro velho dela. E o que isso tudo tem a ver com a morte misteriosa dos pais dela? Simples. A fazenda só estava daquele jeito por conta que a família Apple havia acabado de perder o Brad Mac e a Pearl Butter. Isso acabou abalando o sustento do rancho Massa Doce. Tá, você já explicou o quando eles foram de F, mas como isso aconteceu? Calma, pequeno gafanhoto. Tem mais nessa teoria. Pois no episódio Semente da Mentira, a vovó Smith menciona uma praga da maçã, que pode afetar drasticamente as árvores da fazenda. A praga da maçã está horrível! E se a gente não pulverizar, a temporada de suco de maçã vai ser mais curta do que uma anã. E essa teoria diz que talvez os pais dos irmãos Apple acabaram comendo uma dessas maçãs com a praga e morreram por conta disso. Eu poderia ficar horas e horas falando de mais teorias sobre esse tópico. Porém, desse jeito o vídeo vai ficar gigante, então apenas vamos ignorar essas outras afirmações. Essa próxima teoria tenta explicar por onde anda os pais da Sunset Shimmer, até porque a filha dele se revoltou contra a Celestia e simplesmente resolveu desaparecer em outro mundo e fazer um baita estrago lá. E já que eu mencionei a princesa Celestia, por que não falar dela nesse tópico? Porque sim, alguns fãs, na verdade a maioria, falam que a Celestia pode ser mãe da Sunset Shimmer, e existem vários pontos que tentam comprovar essa teoria, como as cutie marks dela serem extremamente parecidas, as duas estarem relacionadas a sol, magia, entre outros. Mas o que me pega mesmo nessa teoria é o fato de que possivelmente a Sunset Shimmer tem uma certa ligação com os alicórnios, e por conta disso ela pode ser filha da princesa. Porém, sabemos que isso não tem tanto fundo, já que um pônei vira alicórnio por pura magia, e não por mérito, como grande parte do fandom acredita. Se quiserem eu posso trazer um vídeo explicando melhor isso, mas continuando. Como eu falei anteriormente, isso da Sunset Shimmer virar um alicórnio foi somente por causa da magia que ela tinha, e não porque ela tem relação com a Celestia nem nada do tipo. Ainda assim, tem gente que acha que elas podem ser parentes. E eu não descarto totalmente essa ideia,
até porque seria um plot bem legal de se ver na série. Porém, é como eu disse, essa teoria é bem furada, com alguns pontos que não conseguem a sustentar direito. Outra teoria bem recorrente que eu vi alguns fãs falando é que, na verdade, a Sunset Shimmer é a irmã mais velha do Sunburst. E o que, entre aspas, comprova essa tal teoria é o fato deles dois serem muito parecidos, tanto em questão de nome, já que os dois estão relacionados a sol e coisas do tipo, tanto na paleta de cores, que realmente são bem iguais, por assim dizer. Além do mais, essa teoria explica que talvez a Stellar Flare, que para quem não sabe é a mãe do Sunburst, só é tão perfeccionista com o filho, pois ela não conseguiu impedir que a Sunset Shimmer fosse para o mundo humano. Isso a abalou de alguma forma, a tornando o que ela é hoje. Mas para a surpresa de 0 pessoas, essa teoria é muito furada. Eu mesma não acredito nessa coisa de cores, marcas e tal estarem relacionadas à genética em My Little Pony. E também, se isso fosse realmente verdade, naquele especial de Equestria Girls da Magia do Espelho, a Sunset Shimmer teria de cara reconhecido a Starlight, até porque dentro dessa teoria não faria sentido elas não se conhecerem, já que a Starlight passou praticamente a infância inteira ao lado do Sunburst. Então, de certa forma, ela saberia quem a Sunset Shimmer é, já que supostamente eles são irmãos. Enfim, eu vou ficando por aqui, e se você gostou dessas 2 teorias que eu trouxe, não deixe de comentar e dar like nesse vídeo para eu continuar trazendo mais e mais vídeos como este. Muito obrigada por assistir até o final, e tchau, tchau, meus amores!